é sobre a minha leitura atual, O Nome da Rosa, de Umberto Eco. A maioria das pessoas dizem assim: eu assisti o filme, não li o livro, amei o filme, o que você está achando? Eu estou amando, é o tipo de leitura que eu gosto, é um tipo de leitura que traz muito contexto histórico. Ele se passa em 1300 e numa cidadezinha bem remota da Itália, bem no norte da Itália, onde tem uma abadia. E nesta abadia tem a principal biblioteca da Igreja Católica. E essa biblioteca, pelo que parece, ela guarda assim livros que meio que escancaram alguns escândalos da Igreja Católica dessa época, de 1300. E tem alguns mistérios alguns assassinatos, alguns desaparecimentos que vão acontecendo ao longo da leitura. E muito misteriosos e que parecem que tem a ver com a invasão por esses freis nesta biblioteca. Então tudo gira em torno disso. E a partir do primeiro desaparecimento é chamado lá, ó, até anotei aqui porque eu acho importante anotar os nomes para não esquecer, Frei Guilherme e o Adson, que é um aspirante a padre. Eles são chamados porque esse frei, o Frei Guilherme, ele tem uma fama de resolver enigmas e mistérios, e tipo um Sherlock Holmes. Tanto é que esse livro é muito, ele também é de mistério, de descoberta, para tentar desvendar esses mistérios desses desaparecimentos. E aí eles vão descobrindo essas questões escondidas da todos os diálogos neste livro, principalmente entre o Frei Guilherme, Adson, e as pessoas que ali vivem, aqueles abades que ali vivem nesta abadia, elas sempre levam o leitor a questionar tudo que a Igreja Católica traz pra gente como conceito, como o que é correto, o que é certo. Levam mesmo a gente a questionar. Inclusive eles questionam isso, os dois que vão até lá. E aí entram em exemplos de freis e frades que realmente existiram, que eu sempre pesquiso os nomes, e que viveram na época da Inquisição, que foram condenados por heresia, por difamarem ou não a Igreja Católica. E todos esses conceitos que muitas vezes são impostos para nós, para a sociedade, como forma de controle, como forma de poder. É muito legal. Essa não é difícil, ela leva um pouco para uma característica erudita, mas não é difícil de compreender. Aliás, é muito fácil, muito gostoso, muito leve. Tem algumas partes que são mais demoradas, justamente explicando tudo o que acontecia naquela época. Mas nada que você não passe assim e depois volta a ter movimento o livro, né? A história. É uma história que tem um movimento bem interessante. E o que é legal desta edição, não só dessa edição, que foi o que eu descobri depois, mas todas as edições da editora Record, do grupo editorial Record, elas trazem no final a tradução das partes em latim, porque no texto, no meio do texto, tem muita parte da narrativa que é em latim. Então lá no final você busca o número da página e você busca a tradução daquela parte, que é essencial que seja lida, viu? É bem legal. Então tô amando, recomendo O Nome da Rosa. Ó, para dar um exemplo aqui, 273, o texto em latim, a tradução e a referência. Muito legal. Essa minha edição é da Record, e pelo que me falaram aqui uma outra vez que eu estava falando sobre esse livro, é que todas as edições da Record têm essa tradução no final, mas não são todas as editoras que trazem essa tradução no final, e que é de extrema importância a leitura. O Nome da Rosa, Umberto Eco. Eu vou mostrar isso daqui que eu aprendi com a Bárbara, do Páginas Grifadas. Quando você lê um livro que tem bastante personagem, faça uma anotação. Ó, eu comecei essa leitura em maio de 22 deste ano, o nome do livro, o autor, quando foi publicado. E aí eu anoto principalmente os personagens, tá vendo? Então isso te dá uma referência para você não se perder ao longo da leitura, bem legal. E aí você anota tudo que você acha relevante.
3 dias depois, não, mentira, 1 hora depois eu volto. Pra quem acompanhou o começo da minha leitura de O Nome da Rosa, viu que eu estava assim, alucinada com a leitura, amando, super envolvida, amando o ritmo, a dinâmica, enfim. Só que chegou no 4º dia, o livro é dividido por dias, 1º dia, 2º dia, como se fosse livro 1, livro 2, livro 3. Chegou no 4º dia, em determinado momento, ali no comecinho, eu me perdi na história. E quando isso acontece, eu volto e recomeço. Só que eu não fiz isso, eu estava com um pouquinho de pressa, não sei porquê, mas eu não retornei. Eu falei, bom, eu acho que isso daqui não é relevante, vou tocar. E fui tocando, ou seja, aquilo que eu achei que fosse pequeno, acabou virando uma bola de neve, eu acabei me perdendo, insistindo, até ficar muito irritada com o livro. Então, e cansada, já volto, o farol abriu. Gente, hoje eu tô à prestação aqui, pelo amor de Deus, é a correria da rotina, do dia a dia. Mas enfim, o recado que eu quero deixar com toda essa reflexão é que nunca avance em uma leitura se você se perdeu. Volte. Eu sempre faço isso e sempre falo isso aqui, mas para você ver que mesmo a gente que fala muito, que faz muitas vezes, a gente se perde também e acaba se atropelando. Não façam isso. Volte, retome. Não tenham pressa de ler um livro. Não tem que ter pressa. Uma leitura ela tem que ser de qualidade, não de quantidade. Ah, eu li 4, 6, 10 livros nesse mês. Ó, furada. E principalmente livros mais densos, mais complexos, como é esse O Nome da Rosa. Que eu postei aqui do livro O Nome da Rosa, eu vou colocar aqui de novo para vocês. Com relação ao poder. O poder na Igreja Católica. Poder, a manipulação, a imposição, as regras. Gente, eu tô muito louca, assim, pensando nisso. Não parei de pensar no trânsito agora. E, gente, eu fico cada vez mais chocada com as coisas que eu leio a respeito da igreja, da instituição Igreja Católica. Meu problema não é Jesus Cristo nem Deus, porque eu acredito, sim, em Jesus. Eu acredito que foi um homem que veio, assim como Gandhi, assim como Osho, assim como Ganesha, Shiva, Buda. São grandes nomes de grandes personagens aí, reais, que vieram aqui para a Terra para fazer alguma diferença, para nos ensinar alguma coisa. Então, isso para mim, ok, tá muito claro. Mas, assim, esse livro, ele meio que escancara alguns escândalos, assim. É muito louco pensar em tudo, parar e pensar em tudo isso, né? Porque muitas vezes a gente escuta desde pequena algumas coisas e tem isso como verdade, mas não reflete sobre. E não reflete sobre essas coisas dentro da sua própria vida. E então, quando você começa a ler e tá ali, você começa a pensar, isso vai deixando a gente meio bilolada, assim. Uma coisa meio chocante. É isso. Vou pensar mais aqui. Ai, acabei de receber aqui de uma seguidora que isso não acontece só na Igreja Católica. Ela colocou como evangélica. Eu não conheço a doutrina evangélica. Mas eu acredito que, num geral, assim, a religião como um geral, como uma forma de controle mesmo, de massa, de população. Uma forma de deixar a gente cega para outras coisas. Porque ou você faz aquilo, ou você vai pro inferno. Que inferno? Que inferno de inferno é esse que eles falam? Gente, é uma loucura. Manda mais aí que eu tô adorando conversar com vocês. E estou amando, estou numa fase que eu estou apaixonada, querendo devorar para chegar no final logo, para descobrir quem que é o tal do assassino. E entre outros mistérios que estão se desenrolando, estou amando viajar para o norte da Itália, e é uma ambientação riquíssima dentro de uma abadia do século XII, do século XIV, desculpa, em meados dos anos de 1300. E é isso, eu quero saber o que você... Oi, leitores, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para falar mais um pouquinho sobre a minha leitura atual, que está quase acabando, está demorando, porque não é um livro fácil de ler. É um livro bem... Ele exige do leitor pesquisa o tempo todo de personalidades que aparecem aqui, de locais, de
passagens históricas que eles colocam aqui, então você tem que ficar pesquisando muito. Olha isso daqui, o tanto de anotação que eu fiz. Mais anotação aqui, mais anotação aqui, enfim. É um livro de pesquisa. Então, assim, eu não acho que seja para todo leitor. Primeiro que o leitor precisa estar disposto a uma leitura de imersão, tanto em história, quanto do quanto você vai se jogar e se dedicar a essa leitura, com pesquisa, principalmente, como eu falei. Ele tem muita passagem em latim, e esta edição, como as demais da Record, e essa edição da Record, como as demais da mesma editora, elas têm aqui no final as traduções de tudo isso, dessas partes em latim. Eu até falei já em algum momento aqui. Então, tem a página, o que está escrito em latim, e a tradução no português. Então, vale muito a pena a edição da Record. Enfim, não pulem essas partes, porque elas são fundamentais para a compreensão do texto, da leitura. É muito importante. Então, eu indico esta edição aqui, que é a minha, está toda... Voltando, então, eu estou numa fase que o ritmo, assim, está frenético, eu estou amando. Mas quem me acompanhou aqui viu que eu passei, assim, na metade do livro, foi muito maçante, eu quase desisti por 2 vezes. Ele é altamente descritivo, ele entra muito a fundo em textos eruditos da Igreja Católica, ele traz muito os princípios da Igreja Católica brigando com alguns outros princípios e outras ordens, colocando em xeque, por exemplo, principalmente as riquezas da Igreja Católica, o acúmulo de ouro, pedras e riquezas mesmo, aquelas igrejas esplendorosas, o porquê de tudo isso, o porquê de todo esse dinheiro, o poder da igreja e o que a igreja quer com esse poder, o que ela quer controlar. Então, o tema principal é essa briga. E o cenário é uma abadia no norte, lá da Itália, já falei isso, tá lá nos destaques, já expliquei sobre isso, enfim. E essa abadia, ela tem uma biblioteca, que é uma biblioteca mais importante da história da igreja. E tem alguma coisa, gente, o leitor, eu não vou falar porque já tô no final, já sei o que é, mas tem alguma coisa suspeita que acontece dentro dessa biblioteca, e esse ponto, essa coisa, ela não pode ser, parece que não pode ser revelado, ninguém pode ter acesso a um tipo de conhecimento que existe dentro dessa biblioteca, e parece que a história vai girar em torno de pessoas que acabam tendo contato com esse tipo de conhecimento, e aí começam a vir intrigas, assassinatos. Então tem um pouco de história de mistério aqui, um pouco não, bastante, de descobrir quem que é assassino. E no meio de tudo isso, tem inúmeros diálogos entre o Frei Guilherme e o Adson. O Frei Guilherme, já falei quem é, tá nos destaques também, o Adson. E sobre a vida, sobre a história, são reflexões filosóficas, principalmente sobre a história da igreja, sobre o que a igreja tá querendo, primeiro, esconder naquela biblioteca, algum livro, talvez, algum pergaminho, talvez, que revele ou que esclareça o porquê da igreja, principalmente dessa riqueza da igreja, sendo que eles são monges franciscanos, que são monges que pregam, assim, a simplicidade total, porque Jesus era pobre, Jesus não tinha bens, e por que a igreja católica é tão rica? Entendeu? Então, essas discussões, essas conversas entre os dois, essas reflexões filosóficas baseadas nisso, principalmente, são, sim, fantásticas. Te dão uns socos, assim, te fazem questionar, principalmente. Eu estou amando, mas como eu já falei aqui, não é para todo leitor, principalmente o leitor mais ávido por acontecimentos, assim, por histórias mais rápidas. Esquece, não é. É um livro extremamente de pesquisa, um livro riquíssimo, um livro clássico. Umberto Eco é italiano, então foi um dos livros mais importantes de quando ele foi lançado, 1980 alguma coisa, e é um dos livros mais importantes para a história da literatura italiana, história da literatura mundial, com certeza. Então, se você está disposto a isso, como leitor, eu recomendo, e eu vou falando mais sobre ele até o término dessa leitura. É isso, gente. Tava devendo para vocês. Já está aqui mais um pouquinho das minhas impressões sobre o nome, com a leitura do Nome da Rosa.
E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda um coraçãozinho lá aqui, ó, tem um coraçãozinho aqui, dá um tic. Valeu! Leitores, eu acabei de fazer um café, mas a minha vontade é de tomar uma cachaça, porque eu acabei de receber um spoiler do final do livro que eu não estou acreditando. Cara, eu tenho tanto cuidado para falar as coisas aqui para vocês, tanto cuidado, pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês acabam com... nem falo. Este livro, é só ir lá e assistir tudinho. Aconteceu um negócio assim grandioso que me deixou em choque. E eu achei o final, achei que ele foi muito rápido, assim, o desfecho dos protagonistas, principalmente o Frei Guilherme e o Adson. Eu achei que faltou. Eu ainda não sei dizer se eu gostei ou não. Tirando essa parte que me deixou chocada, eu não consigo concluir se eu gostei ou não. Mas eu terminei, então eu vou colocar todas as minhas ideias em ordem. Talvez eu volte um pouquinho, releia esse final para vir falar aqui com vocês. Eu quero lembrá-los que um seguidor aqui no sábado me deu um spoiler do final do livro. Eu acho que foi uma das informações mais importantes da história. Ele me contou, eu fiquei muito, muito, muito arrasada. Então não sei se isso influenciou para aquela descoberta que eu queria sobre o que estava acontecendo, quem que era o culpado pelas mortes. A pessoa me falou e qual era o modus operandi dos assassinatos. A pessoa veio, abriu o bico, eu fiquei muito puta. Então, gente, pelo amor de Deus, tomem muito cuidado quando vocês forem falar sobre o livro, qualquer livro. Eu sempre tenho muito cuidado aqui antes para não dar spoiler mesmo, porque isso é muito chato. Isso pode acabar com toda a leitura, com toda a graça da leitura.